Que a graça de Deus, o amor do nosso Pai esteja com todos nós para que possamos verdadeiramente refletir nas suas palavras. Amém. As palavras que ouvimos de Jesus, que são palavras de uma oração que Jesus faz, acabam ecoando de certa forma diferente numa semana em que nós temos ouvido e visto tantas coisas acontecerem no nosso país, principalmente lá no Rio Grande do Sul, né? Essas palavras de Jesus, elas são conhecidas, pelo menos nós já lemos elas em outros momentos em nossa vida e em nosso culto, mas agora que nós ouvimos e vimos essas coisas acontecerem, certamente elas ecoam assim de forma diferente em nossos ouvidos. Aqui nós lemos nesse texto que está destacado aqui, João capítulo 17, versículos 11 a 19, como nós fizemos essa leitura agora há pouco, nós temos uma parte de uma oração de Jesus que é chamada de oração sacerdotal. O título, se forem olhar nas Bíblias de vocês, sejam ela tradução da NTLH, NAA ou qualquer outra tradução, geralmente vai ser esse título, oração sacerdotal. Mas ela não tem esse título porque é uma oração em que Jesus está ensinando, então, os sacerdotes, em seu ofício, a fazer essa oração. Também não é uma oração que menciona o ofício sacerdotal, mas tem esse nome por conta do seu conteúdo e também por conta do seu contexto. Qual é o contexto? Por que Jesus está fazendo essa oração? Bem, é um contexto de despedida dentro do Evangelho de João. E também o seu conteúdo é um conteúdo de partida. Aliás, é um conteúdo de pedido, de intercessão, em que Jesus faz essa oração pedindo ao Pai, não por ele mesmo, mas pelos seus, por aqueles que ele segue. Apesar de nós termos lido apenas um pedaço dessa oração no dia de hoje, né, os versículos aqui destacados, ainda assim, apenas com uma parte nós podemos ver o todo e entender que toda a oração ela tem o mesmo ritmo e tem o mesmo princípio de pedir não por si mesmo, mas pedir pelos outros. No contexto do culto do Antigo Testamento, talvez isso faça com que a gente entenda ainda mais o porquê que essa oração é chamada assim, e entender ainda mais o conteúdo que nós temos aqui, é olhar para aquilo que acontecia nos cultos, ou como Deus tinha instituído o culto do Antigo Testamento, que aliás os judeus seguem mais ou menos esse ritmo até os dias de hoje. Na verdade, as pessoas elas iam até os cultos e não levavam por si mesmo, não faziam por si mesmo algumas coisas pedindo a Deus. E explico isso melhor. Na verdade, as pessoas elas levavam até o sacerdote, e o sacerdote tinha esse ofício de fazer as intercessões em nome do povo para Deus. Então, eles é que eram esses intermediários. Se alguém necessitava de fazer e oferecer sacrifícios, essas pessoas não chegavam dentro do culto e simplesmente ofereciam, mas assim os sacerdotes recolhiam esses animais e faziam sacrifícios. Eles já estavam treinados, eles já sabiam quais partes deveriam ser queimadas, quais partes deveriam ser descartadas, quais partes deveriam servir ainda de alimento. Então, esse é o ofício do sacerdote também dentro do culto. Mas não apenas sacrifícios, eles também faziam as ofertas de incenso, também oravam pelo povo, também faziam as orações em favor, principalmente por conta do pecado do povo a Deus. É talvez, para entendermos ainda mais esse ofício, talvez uma função diferente que os profetas tinham, já que muitas vezes os profetas ouviam as palavras de Deus e traziam essas palavras ao povo. O sacerdote fazia um caminho totalmente contrário, onde eles traziam do povo e levavam isso a Deus, por meio dos sacrifícios, dos incensos e também das orações. Inclusive, nós também sabemos que isso era algo tão importante e enraizado que haviam partes do templo em que as pessoas comuns ou as pessoas, vamos dizer assim, os membros, né, ou a congregação,
ela não chegava diretamente, ela não entrava, mas apenas os sacerdotes tinham permissão para entrar ali. E ainda havia outros lugares que nem mesmo o sacerdote, mas só os sumos sacerdotes tinham permissão de entrar. Logo, nós entendemos que o ofício sacerdotal é um ofício capaz de levar a Deus tudo aquilo que vem do povo e tudo aquilo que o povo necessita. Por que isso? Por que não fazer diretamente? Por que não os seres humanos não iam diretamente a Deus? Justamente porque nós sabemos que nós somos incapazes de chegar diante de Deus por nós próprios, pelas nossas próprias ações, assim como nós somos incapazes de chegar até Deus. E Deus viu isso e Deus reconheceu isso ao ponto de ter instituído todas essas funções lá no Antigo Testamento por meio de todas as suas leis e decretos. Então, nós vemos que aqui nós temos o primeiro ponto de contato interessante dentro da oração que Jesus faz. Jesus é um intermediário também. Ele não está pedindo por si mesmo, mas está pedindo pelos outros. Assim como os sacerdotes não ofereciam sacrifício por si mesmo, bom, por vezes sim, mas na maioria das vezes ofereciam pelos outros que vinham para pedir ao Pai. É por isso que essa oração de Jesus, ela fica conhecida dessa forma, uma oração em favor de outros. Mas por quem que Jesus está pedindo? Por quem são as pessoas que são o direcionamento da oração de Jesus? Bem, em primeiro lugar, talvez a resposta seja óbvia. Jesus pede pelos seus discípulos de maneira imediata. Pede de maneira direta pelos seus discípulos, até porque esse é um momento, como dissemos, dentro da trajetória de Jesus, em que ele está se preparando para a sua morte, ou seja, é uma sessão dentro do livro de João que vemos muitos discursos de despedida de Jesus, preparando os discípulos para quando Jesus não estivesse mais perto dele. Então, é um pedido que o filho faz para o pai, de quando o filho não estivesse mais perto dos seus discípulos, então o pai cuidasse desses discípulos. Se Jesus então estava se despedindo, se Jesus estava partindo, então significa que os discípulos ficariam sozinhos depois da partida de Jesus? Essa parece ser uma pergunta em que nós respondemos de maneira ligeira. É claro que não. Nós sabemos que o Espírito Santo nos acompanha. No entanto, nem todas as pessoas responderam de maneira direta conforme esse conhecimento que nós temos das Escrituras. Há muito tempo atrás, lá nos primeiros séculos, ou talvez bem antes, surgiu uma heresia, que é um ensino falso, pensando que Deus é aquele que sim, criou o mundo como nós sabemos. No entanto, depois de ter criado o mundo, ele se ausentou de maneira totalitária do mundo. Nós, é verdade que não vemos Deus de maneira visível, como acontecia no paraíso. Mas essa heresia, esse ensino errado, ele dizia que Deus, ele se ausentou de uma forma que ele criou o mundo e entregou o mundo nas nossas mãos. Por isso haveria tanta tristeza, tanto mal, tantas coisas acontecendo. Porque sendo Deus bondade, essa bondade não está mais no mundo. Assim, essas pessoas chegaram nessa interpretação que nós sabemos não é uma interpretação que o texto bíblico nos ensina a ver. Na verdade, nós sabemos que sim, Deus criou todas as coisas, mas nós não enxergamos mais Deus de maneira visível justamente pela misericórdia de Deus. Como isso? Nós vamos entender isso. Teologicamente, biblicamente falando, Deus nos ensina a vê-lo como um Deus abscôndido. Essa palavra que não usamos tantas vezes, o que ela vai significar? Na verdade, Deus está presente, mas não de uma maneira visível, mas de uma maneira em que ele teve que se esconder aos olhos humanos, pela misericórdia para com os seres humanos. Isso porque um fio de cabelo de Deus seria perigoso demais aos seres humanos. Nós entendemos, ao ver
relatos e vários momentos do texto bíblico em que foi necessário que Deus não se mostrasse de maneira totalitária aos seres humanos, porque a sua santidade, ela reflete de uma forma que é perigoso demais, já que nós sabemos que se Deus é santo, nós não somos. E logo, o pecado traz como salário a própria morte. Então, enxergar a Deus e ver a santidade de Deus faz com que nós sejamos condenados de forma imediata. Ou seja, que a morte chega para nós apenas naquele momento. Há vários momentos que isso é destacado dentro do texto bíblico. Como de maneira direta, em que alguém apenas tocou na arca, porque a arca estava quase caindo. E nós sabemos que a arca apenas continha coisas sagradas de Deus. E essa pessoa, ao tocar ali, imediatamente caiu morta no chão. Sem o aviso, sem a ordem de Deus, sem que Deus tenha deixado, que Deus tenha pedido para que ele tocasse. Então, a santidade de Deus reflete isso em nós, o nosso pecado. Por isso, quando o culto acontecia no Antigo Testamento, o templo acontecia no Antigo Testamento, quando ele foi construído, Deus instituiu todas as coisas como elas deveriam ser, permitindo então que o sacerdote chegasse até um determinado local e apenas os sumos sacerdotes entrassem em outros locais, que eram chamados de santos dos santos. Isso significa que o sumo sacerdote era mais santo que as outras pessoas e conseguiam ver a santidade de Deus, já que a presença de Deus estava lá? Na verdade, não. Essas pessoas então passavam por alguns processos que traziam a elas a dignidade ou a pureza necessária para entrar naqueles locais com a permissão de Deus. Mas isso fica para nós uma outra questão. O culto do Antigo Testamento era assim: nós não podemos ver Deus em sua plenidade, porque isso traz para nós o nosso próprio pecado, escancara para nós a nossa natureza. Então isso significa que jamais nós conseguiremos ver a Deus, que sempre Deus estará escondido para nós. Se tem algo que nós, seres humanos, não conseguimos, de fato, é buscar a Deus. Muitas das músicas que nós escutamos hoje, ou que nós ouvimos as pessoas cantarem por aí do gênero gospel, gosta muito de enfatizar e falar muito do eu, né? O que eu tenho que fazer para chegar a Deus, o que eu preciso fazer, se eu me humilhar, se eu chorar, se eu jejuar, se eu fizer isso ou aquilo, muito no eu. Só que isso é uma questão muito falha em muito dessas músicas. É claro que é uma parte que talvez não seja ensinada. Que sim, nós respondemos a Deus, mas primeiramente é Deus quem veio a nós. É Deus quem nos chamou e é Deus que nos buscou. Através da misericórdia de Deus, nós vimos que primeiramente Ele se escondeu de nós para que nós tivéssemos chance e nós vivêssemos, mesmo que em meio ao nosso próximo pecado. Mas ainda assim, Deus veio a nós de várias maneiras e de várias formas. E o texto bíblico aponta para nós uma maneira que é a mais importante de todas. A maneira que Deus veio a nós, que é a mais preciosa de todas, que é por meio do seu Filho Jesus, aquele que é o Cristo. Pois o Deus que se escondia antes para não ferir o homem, em Jesus é aquele que se faz presente como carne para ser Ele mesmo ferido. Sem mesmo que nós tenhamos pedido, isso aconteceu. Sem a nossa prece, o reino de Deus chegou a nós. Tal qual a explicação para a segunda petição do Pai Nosso, né? Venha o teu reino. O reino de Deus vem a nós sem que nós tenhamos pedido. Isso aconteceu lá atrás com Adão e Eva. Se nós pensarmos ali o que aconteceu diante da queda e do pecado, nós vemos que Adão e Eva cometem as ações que cometeram, caíram em pecado, ouviram Satanás e caíram na tentação, e depois disso não foram eles que foram buscar a Deus, mas Deus veio ao encontro dos seus filhos mesmo em pecado. E Deus já veio nessa forma, de maneira escondida, para Adão e Eva.
de maneira em que ele logo avisa, olha, por meio da descendência dessa mulher, por meio do filho que virá, então o Salvador, ele esmagaria de uma vez a cabeça da serpente. E assim as coisas seriam reconciliadas. Ou seja, aquela relação que nós tínhamos no paraíso, que teríamos se estivéssemos no paraíso de maneira perfeita com Deus, essa relação ela é reconciliada com Jesus Cristo. De forma que nós não precisamos mais hoje do ofício do sacerdote, ou seja, não precisamos mais oferecer sacrifícios para que nós possamos ficar de maneira pura diante de Deus. Isso acontece em Jesus, o sacrifício, o Cordeiro Pascal, aquele que se deu em nosso lugar. Como ele mesmo diz para nós nessa oração em que nós ouvimos, em que nós lemos do próprio Jesus. Por isso, mais uma vez, é importante enfatizar isso. É Deus que veio a nós desde o início, desde o princípio. Deus veio a nós e nos deu perdão, nos deu salvação e ainda se mantém conosco. O incrédulo poderia perguntar ainda, mas como é que Deus se mantém conosco se eu não estou o vendo? Na última quinta-feira, como disse no início do nosso culto, nós celebramos a ascensão de Jesus, que é justamente a subida de Jesus aos céus, aonde o texto diz para nós que da mesma maneira como os discípulos viram Jesus subindo, assim Jesus também irá descer no dia do juízo. Esse dia acontece 40 dias após o domingo de Páscoa, após a ressurreição de Jesus. A despedida é um momento em que os discípulos veem Jesus visível pela última vez, antes da reunião nos últimos dias. Então, nós vemos a ascensão de Jesus como um momento muito importante. É um momento em que Jesus ora de antemão nesse texto de João capítulo 17 e prepara o coração dos discípulos para um momento em que ele não estaria mais visível. Mas por que isso acontece? Por que Jesus tem que ascender aos céus? A primeira resposta, ela vem ao longo de vários textos da própria Bíblia. Principalmente um texto interessante de Isaías 53, quando fala de toda a caminhada do servo sofredor, mostrando que ele passa por todas essas coisas para nos dar a salvação, mas lá no final fala que esse mesmo seria exaltado. Então estaria à destra de Deus. Ou seja, no lugar de honra, no lugar de destaque, onde nós podemos confessar e entender que tudo isso foi feito e foi completo, dando a nós a salvação. A justiça de Deus estaria pronta. Agora Cristo está assentado ao lado de Deus Pai, aonde tem domínio de todas as coisas, aonde está presente em todos os lugares, de maneira invisível, mas logo estará novamente conosco de maneira visível. Porém, ainda nós sabemos que mesmo com a salvação de Cristo confirmada me fugiu a palavra, mas é a palavra consumada mesmo que estava na minha mente. Mesmo com essa salvação de Cristo conquistada para cada um de nós, existem muitas pessoas que têm dureza no coração ao ponto de duvidar, ao ponto de ter incredulidade e não fidelidade. Mesmo aqueles que viram Jesus de maneira pessoal e de maneira física, também tiveram dificuldades para entender que o Pai envia o Filho. E por conta da dureza do coração, o Filho também envia o Espírito. E aí sim, o Espírito veio a nós e nos deu fé. Fé ao ponto de crer, fé ao ponto de acreditar, fé ao ponto de confiar em tudo aquilo que aconteceu e em tudo aquilo que está para acontecer. É por meio da fé que nós sabemos que Jesus está presente. Presente no meio de cada um de nós. Presente em nossas vidas. E está conosco a cada momento. Momentos de dificuldades e momentos de alegria. Por meio da fé que nós sabemos que Jesus está presente em nossas orações. Por falar em orações, nada mais bonito que esse domingo de Dia das Mães tenha essa temática também. Porque muitas vezes nós aprendemos a respeito das orações por meio das orações de mães.
E a presença de Jesus está nessas orações também. A presença de Jesus, também por meio da fé, nós vemos isso e reconhecemos isso. Presença de Jesus no meio das ações humanitárias, que vem acontecendo, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, diante das fortes chuvas e da enchente que aconteceu durante essas últimas semanas. Há pessoas que estão se voluntariando e ajudando que nem creem em Deus, que nem acreditam em Jesus como Salvador, mas que mal sabem elas, que elas também são movidas pelo próprio Deus para ajudar aqueles que estão necessitados ainda nesse período. Nós vemos que há a presença de Deus também, nós vemos que há a presença de Jesus e entendemos essa presença por meio da fé. E essa fé que nos faz também agir, amar e estar presente na vida um dos outros, assim obedecendo e respondendo aquilo que Jesus chama a cada um de nós. Para ser, como disse, no dia de hoje, para entendermos a vocação das mães, para entendermos a vocação de filho, de pai e de tantas outras que Deus nos chama a exercer. E sim, por meio da fé nós entendemos a presença de Jesus em cada uma das nossas ações. Que essa fé, então, fortaleça o nosso coração, fortaleça o amor que nós entendemos e aprendemos de Jesus, para que nós possamos continuar a agir cada dia por meio das nossas vocações, para que os outros vejam e entendam o amor que Jesus teve por cada um de nós. Que assim seja hoje e para sempre. Amém.